alguma dificuldade depois em calar-me, portanto é melhor começar já, antes de isto depois atrase, não se vai atrasar. Ahm, e se quem ainda não respondeu, se puder ir respondendo era bom, para ficarmos aqui com uma ideia, já percebemos que temos 6 pessoas de ERP, 2 centro-dia, 4 de SAD, 3 hospital ou de unidades de cuidados continuados, e temos um pouco de tudo, estamos diversificados, o que é interessante. Portanto, nós estamos 25 pessoas, portanto, teriam que ser 23 a responder, portanto, ainda faltam 3 pessoas a responder. Ok. Vão entrando e vão respondendo, pronto. Eu sou Patrícia Paquete, mas eu não vou ser eu a primeira a apresentar e a falar. Sara, não sei se queres começar, porque a ideia é, nesta hora, primeiro vamos mostrar, a Sara vai apresentar a Active e depois a seguir, eu, enfim, humanamente já, se calhar muitos de vós já conhecem, vai ser muito rápido e vamos falar um pouco o que é isto esta questão da atividade, e o que é que podemos esperar nas próximas sessões. Porque nesta sessão vou ser eu mais a falar e a apresentar, mas nas próximas sessões o que era interessante era que fossem vocês a colocar questões e a apresentar críticas construtivas em relação à utilização da plataforma, que é esse um dos objetivos, é que vocês possam testá-la e que possam usá-la nos vários contextos onde estão, e podermos depois também aqui discutir os resultados e aquilo que vocês acharam e as dúvidas e pronto, a ideia é muito essa. Sara, não sei se queres. Eu não te estou a ouvir, não sei se já estás a falar ou se... Estava aqui a tentar desbloquear o meu silêncio. Antes de mais, Ok. boa tarde a todos e obrigada por participarem aqui nesta formação. Eu vou fazer só uma breve apresentação da Active. Estamos aqui todos para ouvir a Patrícia e os seus ensinamentos, como todos já conhecem. Falando aqui um bocadinho da história da Active, algumas das pessoas também acho que já conhecem, mas a Active nasce, é uma empresa portuguesa, tem à volta de 2 anos, e nasce aqui também de uma motivação pessoal e de uma experiência com a minha avó, onde infelizmente há uns 10 anos ela foi diagnosticada com Alzheimer. Nós como família não sabíamos muito bem o que podíamos fazer para ajudar nisso, havia poucos recursos também para a contratação de técnicos que pudessem apoiar nisso, e percebemos durante muito tempo que ela utilizava muito a televisão, como muitas pessoas que conhecemos têm esse hábito, e foi daí um bocadinho que surgiu não só a motivação para apoiarmos nesta área, mas também para usarmos o vídeo e a televisão como uma base de estimulação e de trazer atividades também para estas pessoas. Efetivamente aqui a Active tem-se posicionado e tem-se tentado apoiar aqui na questão das atividades, porque sentimos que ainda há espaço para aumentar o número de atividades em pessoas mais velhas, quer seja quando estão ainda na comunidade, quer seja já numa instituição ou também com serviço de apoio a domicílio. Obviamente que aqui sabemos que o exercício físico, a atividade física e a atividade cognitiva têm depois um grande impacto na saúde de cada uma das pessoas e na prevenção de certas patologias. Muito do que percebemos no mercado, e aqui falando um bocadinho mais no contexto institucional e de centro-dia, é que esta falta de atividades é causada, em primeiro lugar, porque há poucas pessoas que efetivamente organizam as atividades e que estão disponíveis nestas instituições. Também existem soluções no mercado, mas que tenham uma elevada exigência de operação. E depois, claro está que o facto de haver poucos técnicos nas instituições não garantem que consigamos chegar às pessoas da melhor forma, e existe uma grande heterogeneidade neste público. A Active aqui tem como grande objetivo ajudar as instituições e os técnicos a organizar atividades de uma forma diferenciada e consigamos chegar efetivamente às pessoas, que é esse o grande objetivo.
Nós trabalhamos numa metodologia em 3 passos, ou seja, aqui o primeiro objetivo não é um diagnóstico clínico, mas mais um assessment da instituição, onde aquilo que nós trazemos é, no fundo, uma série de escalas e avaliações que podem ser realizadas diretamente na plataforma. Provavelmente muitas destas escalas já são familiares e já são até utilizadas no vosso contexto no dia-a-dia, e aquilo que nós queríamos aqui era, no fundo, utilizar estes dados para ajudar no planeamento, mas também, além destes dados, conseguir recolher o que é que são os interesses e o que é que são as preferências de cada um dos utentes também, e de alguma forma também percebermos em termos da instituição o que é possível fazer, ou seja, quantas pessoas é que no dia-a-dia estão disponíveis, quantas salas de atividade é que existem, e conseguir aqui de alguma forma otimizar um plano ou dividir os recursos de forma a que consigamos chegar a cada uma das pessoas. A plataforma faz aqui uma sugestão de algumas atividades com base no perfil de cada um dos utentes e também com base naquilo que a instituição tem a nível de recursos. Por fim, nós temos uma plataforma de vídeos, uma biblioteca de vídeos que tem diversos conteúdos, desde a parte da atividade física, mas também na parte cognitiva. Iremos explorar muito esta parte hoje, mas só para ficar aqui em termos de resumo, nós temos hoje a nível do fitness, do yoga, da meditação, também da dança, a tarefa dupla, e neste caso do exercício físico nós dividimos isto sempre em níveis de intensidade, chegando a pessoas que estão, por exemplo, numa cadeira de rodas e que têm dificuldades de mobilidade, mas também adaptado para pessoas que ainda têm a sua independência do ponto de vista da mobilidade. E também na componente cognitiva, nós depois trabalhamos diversos domínios, e temos diversos tipos de exercícios, que a Patrícia também depois irá abordar um bocadinho, e aqui também temos diferentes níveis para conseguirmos chegar a pessoas com diferentes condições cognitivas. Estes conteúdos são todos desenvolvidos por uma equipa multidisciplinar e têm sempre atenção a algumas patologias e algumas condições que são mais prevalentes nesta idade. A nossa abordagem na estimulação cognitiva diferiu um bocadinho das abordagens de jogo no mercado. Aquilo que nós percebemos é que, de alguma forma, há poucas pessoas que, principalmente nesta faixa etária, que têm essa ligação com o jogo. Claro que muitas delas gostam e devemos incentivar isso, mas há muitas que acabam por ficar mais passivas no que toca às atividades. E aqui o que nós percebemos foi que a televisão e o vídeo teriam aqui uma componente que poderia ser muito interessante para nós utilizarmos. No fundo, usar aqui este formato que já é familiar, que as pessoas já conhecem, mas trazer também alguma estimulação desta forma. Uma das outras vantagens é também poder ser utilizado em grupos com o mesmo equipamento e não precisar aqui de um equipamento específico para cada uma das pessoas. E aqui o grande objetivo, e aqui também uma das grandes razões é que efetivamente não existe uma pressão ou uma obrigação a dar a resposta durante a atividade e, no fundo, as pessoas podem participar neste formato mais familiar. Neste momento, a plataforma é compatível com todos os dispositivos na instituição e, no fundo, permite aqui dar a flexibilidade aos técnicos de realizar sessões da forma que acharem mais conveniente para aquele público. O nosso objetivo como empresa, naturalmente, é aqui aumentar o número de atividades, mas principalmente atividades que sejam significativas para estas pessoas e, com isto, conseguir melhorar o seu bem-estar no dia-a-dia. A nível dos profissionais, reduzir o seu tempo e o seu trabalho, se conseguimos ajudar aí e conseguir, assim, contribuir para uma melhor performance no dia-a-dia. No caso da instituição, aumentar aqui, naturalmente, a satisfação dos seus clientes e os resultados com os seus clientes, a nível da retenção de talento também e contribuir aqui também com mais ferramentas para os seus técnicos e também diminuir os custos das atividades. E aqui o nosso objetivo naturalmente não é diminuir o valor mensal das atividades, ou do investimento reservado de atividades, mas muito, por exemplo, se nós tivermos uma pessoa em 50 que adora fazer yoga, provavelmente não vamos, se calhar, conseguir levar um profissional externo de yoga à instituição, porque isto tem custos muito elevados, mas com a plataforma conseguimos organizar essa sessão e ir ao encontro dos interesses desta pessoa e oferecer 2 aulas de yoga, 3 aulas de yoga por dia, se for necessário, e isto não trará custos adicionais para a instituição, o que permite, assim, tornar aqui as atividades mais versáteis e ir ao encontro das pessoas. Nós trabalhamos depois com uma rede de especialistas em várias áreas, desde a psicologia, à fisiologia do exercício, também a parte do yoga, a gerontologia, que no fundo criam aqui esta rede de conteúdos.
Nestes últimos 2 anos já fomos reconhecidos com vários prémios nacionais, internacionais, também temos aqui já apoio das associações profissionais dos gerontólogos, terapeutas ocupacionais e animadores socioculturais, e já contamos com muitos parceiros no mercado e clientes como a José de Melo, a Misericórdia do Porto e a Misericórdia também de Lisboa. Eu, se calhar, agora, eu não sei se, Patrícia, se queres acrescentar alguma coisa entretanto, ou passaria, se calhar, à demonstração da plataforma e a partir daí Sim, eu acho que passamos. podes mostrar. Pronto, nós depois, quando formos falar das atividades, eu vou mostrar algumas. Vamos ter a oportunidade aqui de experimentar, não é? Pronto, mas se quiseres mostrar a plataforma e fazer a demonstração, acho que sim. Então, aqui na plataforma vou só iniciar a sessão. Nós temos nós temos duas plataformas, ou seja, caso a pessoa queira usar de uma forma autónoma, tem também uma versão simplificada para a pessoa. Isto poderá fazer sentido quando as pessoas estão na comunidade, em serviço de apoio a domicílio, mas também dentro das instituições, ou seja, também queremos promover essa autonomia das pessoas dentro das instituições. Mas eu vou agora focar um bocadinho no lado entrando como se fôssemos um profissional. No fundo, quando entramos na plataforma, nós temos aqui logo acesso aos vídeos e às categorias e àquilo que podemos fazer, mas eu vou fazer aqui um primeiro passo que será a nível das configurações e daquilo que a plataforma permite também fazer além dos vídeos. Nós aqui na parte da configuração temos a oportunidade de listar quais é que são as nossas salas de atividade e quais são os espaços onde poderão ser usados, isto para depois no calendário ser mais simples atribuir as atividades a cada uma das salas. Temos também a possibilidade de, dentro da mesma instituição, ter diversos colaboradores, cada um com o seu acesso, cada um com os seus registros. Isto depois ficará registado no histórico. E temos também 3 níveis de permissões dentro da plataforma, ou seja, temos os administradores que conseguem configurar e gerir tudo o que é relacionado com aquela instituição, temos um perfil de técnico que permite aceder às avaliações e toda a ficha clínica do cliente e também editar e criar eventos no calendário, e depois temos também um perfil de operações que está mais pensado numa perspectiva de talvez voluntários ou pessoas que só apoiem a nível das atividades, e que aqui poderão ver aquilo que foi programado pelo técnico, por exemplo, poderão ver os vídeos diretamente, ou poderá até ser utilizado também pelos próprios clientes da instituição. Aqui na página dos clientes nós temos a possibilidade de criar clientes, nós também temos já a trabalhar em algumas integrações com plataformas de gestão de lares no mercado, nomeadamente com a Anquira, já estamos numa fase mais avançada de integração. Clicando aqui na ficha de cada um dos clientes, nós temos as informações básicas do seu cadastro administrativo, mas depois também aqui o nosso objetivo é muito conhecer também a pessoa, para que isto depois conseguisse passar para as atividades, ou seja, perceber também um bocadinho do seu histórico de vida, os locais onde viveu, e aqui conseguirmos relacionar depois as atividades também com essa área. E também aqui nesta última componente podermos listar de alguma forma alguns dos interesses ou áreas-chave que sabemos que para esta pessoa, ou então coisas que esta pessoa não gosta de todo, e também a nível dos géneros musicais, podemos já deixar aqui isso. Temos também aqui uma componente do estado de saúde, de algumas características da pessoa, se utilizar algum equipamento de ajuda, nível de patologias, e depois temos a componente das avaliações, onde aquilo que é feito dentro da plataforma, todas as escalas que são realizadas, irão aparecer aqui mapeadas neste gráfico e neste dashboard. Temos também já uma componente da análise das atividades, ou seja, sempre que uma atividade é realizada, no final irá haver um feedback, que eu já mostro a seguir, e depois aqui conseguimos ter tudo o que é estatísticas de quais foram as atividades mais realizadas e qual é também a frequência e aquilo que a pessoa reporta no final de cada uma das atividades. Passando aqui para a componente da avaliação, nós temos algumas escalas já carregadas, temos estado a trabalhar bastante também a incluir mais avaliações também, e a própria plataforma vai guiando para a realização desta escala, faz toda a pontuação e depois anexa automaticamente à ficha daquele cliente. Ou seja, rapidamente podemos selecionar, fazendo as perguntas ao utente. Permite-nos também adicionar notas e imagens a cada um dos campos, caso o técnico necessite de mais informação, e poderá ser útil no futuro. Passando rapidamente só pelo calendário de atividades, nós podemos criar atividades diretamente.
mostrando aqui uma que já está. Nós teremos, normalmente, os nossos clientes, a lista de clientes foram programadas, também os colaboradores estiveram envolvidos nesta atividade, onde é que esta atividade vai decorrer e também uma lista de reprodução que a plataforma já permite, ou seja, calendarizar e aqui preparar antecipadamente o que é que vai ser feito com aquele grupo e onde rapidamente, depois a partir do calendário, podemos só clicar e vai para a página do vídeo. A própria plataforma faz o avanço automático na playlist, mas podemos também utilizar aqui os controlos. Finalizando na componente dos vídeos, nós temos aqui diversas categorias, começando aqui se calhar pelo fitness, nós temos sempre o nível de intensidade no próprio cartão do vídeo, sendo que agora, na verdade, até vai ser alterado só para um sistema de cores, aliás, já poderão ver aqui as cores dos vários níveis, mas aqui no fitness aquilo que quer dizer é que existem aulas só em cadeira, que é a modalidade mais baixa, aulas com apoio em cadeira e aulas em pé, e sessões que as pessoas poderão fazer. Depois também temos outras categorias, como o yoga, o tai chi, a meditação, também a componente da dança, que é uma área que funciona também muito bem, onde aqui tentamos trazer também diversidade do tipo de conteúdos que nós temos, desde o tango, à música espanhola, ao disco, e é normalmente atividades que também funcionam muito bem. Aqui a nível do cognitivo, temos estado também a trabalhar para criar mais materiais que podem ser usados depois no dia-a-dia, e hoje em dia já contamos com diversos tipos de atividades, como desde reconhecimento de animais, monumentos, as operações matemáticas, a palavra baralhada, também a componente das adivinhas e dos provérbios e das personalidades, mas isto é continuamente, é um trabalho contínuo, ou seja, estamos sempre a adicionar novos tipos de atividades e todas as semanas existe uma renovação de todos os conteúdos. Neste momento publicamos à volta de 200 conteúdos por semana e por isso existe sempre material com que trabalhar. Eu vou só abrir aqui rapidamente para mostrar a componente do feedback e depois, Patrícia, passo também a palavra. Sara, houve uma pessoa, a Cláudia, que levantou a mão. Não sei se houver alguém que queira fazer alguma pergunta agora, se Eu se quer calhar responder. esperamos um bocadinho sim e fazemos algumas questões. Sim, Só aqui sim. mostrar então esta componente. No final de cada uma das atividades, nós temos sempre a possibilidade, como técnico, de registar esta atividade, começando por uma avaliação geral. Podemos selecionar as pessoas que estiveram presentes, também quem é que apoiou nesta atividade em termos de colaboradores e depois opcionalmente, mas é recomendado para conseguirmos depois fazer algumas avaliações disto, nós já preparamos uma lista de potenciais coisas que a pessoa poderia reportar durante esta atividade, quer sejam positivas, quer sejam elas negativas, que no fundo depois são os dados que vão alimentar aquele dashboard individual e que depois vai permitir também que a própria plataforma consiga ajudar em termos daquilo que são recomendações. Ou seja, se a plataforma nota um padrão em que a Dona Maria, sempre que vai fazer yoga, se sente frustrada, pode alertar também o técnico para dizer que, ok, se calhar podemos tentar perceber porquê, o que é que se passa, ou se calhar esta pessoa simplesmente não gosta efetivamente desta atividade e não deveremos contribuir com isso. Eu acho que assim em geral, do meu lado é isto. Então, eu sou terapeuta ocupacional, faço este ano 30 anos que me formei como terapeuta ocupacional, agora é um número redondo, posso dizer, e sou cofundadora da Humanamente, que é uma empresa que fez 10 anos em setembro passado. A Humanamente tem como objetivo, digamos, ajudar as equipas e os parceiros de cuidados a aplicar a abordagem centrada na pessoa através de produtos, alguns que são importados, outros que são criados por nós. O nosso best-seller, que é o Manual de Estimulação Cognitiva, e a ideia, de facto, é através dos produtos, através da formação, através do acompanhamento a equipas, fazer aqui um expandir, um divulgar da abordagem centrada na pessoa com demência, porque de facto é aquela abordagem que nos dá maior garantia de bem-estar e de dignidade.
Aliás, se vocês virem, e eu por acaso tive aí tipo, quase a dizer, quando a Sara estava a apresentar a parte do report, quando as pessoas podem dar o feedback depois da atividade que fizeram na plataforma, o que lá está como feedback não foi, digamos, escolhido à toa, são conceitos que foram retirados daquilo que são os sinais de bem-estar ou de mal-estar da pessoa que vive com demência. E, portanto, e isto é muito interessante porque, mesmo através de uma plataforma, através da tecnologia, nós podemos ir disseminando e ir, de alguma forma, quase ir entranhando conceitos e formas diferentes de ver a pessoa. E, portanto, aquilo que lá está é o feedback do bem-estar. Não falamos em sintomas, não é? Portanto, a ideia aqui é afastarmos do modelo biomédico. Entretanto, já estão 35 pessoas, já chegaram muito mais pessoas, fico muito contente, muito obrigada por terem vindo. E hoje o que nós vamos falar é, portanto, nestas 3 sessões, como sabem, então temos a sessão de hoje, a sessão do dia 11 e a do dia 18. Hoje vamos focar na atividade. No dia 11 vamos falar sobre o contexto onde esta atividade é realizada e no dia 18 vamos falar sobre a questão da relação. E de facto, se calhar aliás, eu disse à Sara que se calhar iria começar por dizer aquilo que parece que é o oposto daquilo que se faz nesta plataforma, mas não é. E portanto, hoje vamos falar sobre a atividade. Eu vou-vos mostrar alguns vídeos da plataforma, digamos, numa sequência do que poderia ser uma sessão. E depois, o que é que eu vos vou pedir? Que na próxima semana, como já não vamos ter esta parte da apresentação, não é? Portanto, vai ser mais conteúdo. O que é que eu vos pedia? Que a Sara vai vos dar o acesso a uma versão demo da plataforma e que vocês durante esta semana usem e abusem, porque de facto, primeiro, porque eu acho também para a Sara é importante até para poderem fazer críticas construtivas, como eu estou sempre a fazer, porque isto estamos sempre em construção, não é? E por outro lado, para de facto experimentarem com as pessoas com quem trabalham, ainda por cima temos aqui pessoas, e isto parece-me ser muito interessante, temos aqui pessoas em vários contextos, e realmente perceberem que isto pode ser usado tanto num serviço de apoio domiciliário, como pessoas que eu sei que estão aqui, que estão no apoio domiciliário, mas como independentes, que eu sei que estão, como pessoas que trabalham, por exemplo, em hospitais, e que eu sei que podem, ou na comunidade, ou em ERPs, e portanto eu acho que era muito interessante e iria enriquecer imenso. E, portanto, depois para a semana falamos então no contexto e a ideia é que vocês voltem a usar e à medida que vão integrando estas coisas novas de que nós temos estado aqui a falar, ok? Pronto, eu vou tentar, vou dar o meu melhor para terminar um bocadinho antes da hora, para que possam pôr perguntas. Eu agora se calhar vou fazer tudo de seguida e acabo um bocadinho antes para podermos tirar algumas dúvidas. Este tema, como vocês devem imaginar, não se esgota aqui naturalmente. A ideia aqui é lançar sementes, é pôr-vos a pensar como é que eu estou a desenvolver atividades com as pessoas, como é que eu posso, de alguma forma, contribuir para que estas pessoas tenham vidas mais significativas. Esta primeira frase parece que vai completamente contrário àquilo que a Sara nos esteve a mostrar, não é? Que é atividades programadas, sessões planeadas, etc. E eu digo isto um bocadinho, quase de uma forma um bocadinho revolucionária ou um bocadinho provocadora, porque, na realidade, como é óbvio, as atividades programadas são importantíssimas. São importantíssimas, não só pelo ponto de vista da própria instituição, não é? Mas também pelo ponto de vista da pessoa. Porque, sobretudo, se a pessoa estiver em instituição, ter uma programação dá-lhe uma estrutura, dá-lhe uma rotina, e isto dá o quê? Segurança. E, portanto, a rotina, há quem diga que a rotina mata, não é? Portanto, se de facto estivermos sempre a fazer o mesmo e se não tivermos desafios,
e se os dias, enfim, forem todos iguais, não é? Claro que é prejudicial, mas se tivermos uma rotina em que eu sei que se calhar das 10 ao meio-dia, eu sei que vou estar num grupo a fazer alguma coisa, e se calhar das 16 às 17, eu sei que vou ter oportunidade para, por exemplo, fazer meditação. Portanto, se eu tiver essa rotina, claro que isso me vai dar estrutura aos meus dias, à minha vida, e vai-me dar segurança. Nós precisamos de saber o que é que vamos fazer no dia seguinte. E isto aqui leva-me também um bocadinho a pensar nas instituições, que é de que forma é que as atividades são programadas, de que forma é que elas são planeadas, e, sobretudo, como é que as pessoas conseguem ter acesso àquilo que vão fazer. E, perdoem, mas sobretudo quem trabalha em herpes sabe muito bem que uma boa parte das vezes há um planeamento qualquer, um papel posto na parede, que ninguém consegue perceber o que é que vai acontecer no dia A, B ou C. Pior, muitas vezes aparece, põem como título atividades de animação, e as atividades não são atividades de animação, não é? As atividades são as atividades das pessoas que vão participar, não é? As atividades não são do animador, não são do terapeuta, não são do professor de ginástica ou de educação física. E o que eu acabei de dizer, Lara, desculpa, do professor de educação física, está aqui uma amiga minha que é professora de educação física, eu disse professora de ginástica. A atividade é da pessoa que vai realizar, é do participante, não é? E isto é uma das coisas que eu sei que a Active tem estado muito atenta, que é de que forma é que as pessoas podem ter acesso e podem de facto ver o que é que vai acontecer na segunda-feira, não é? E eu na segunda-feira não posso só pôr atividades cognitivas, ou não posso só pôr atividades lúdicas. Isso não diz nada, não é? Portanto, a pessoa tem que saber exatamente em que é que se vai envolver, o que é que vai acontecer. E, portanto, logo aqui, a forma como eu planeio, como eu programo e como eu apresento às pessoas, pode ser feito de uma forma completamente chapa 5, não é? Ou pode ser já aqui centrado no cliente, não é? Em que, por exemplo, se a Dona Maria, vamos usar aqui o nome da Dona Maria, sabe que faz parte do grupo, imagina o grupo das quartas-feiras de atividade física, por exemplo, ela sabe disso, ela faz parte daquele grupo. E esta é outra coisa importante quando pensamos nas atividades, que é, eu não posso, e aqui é muito importante quando pensamos nas atividades da Active, nesse sentido, eu não posso criar grupos que são diferentes todos os dias, em que eu chego e que vou e passo e peço desculpa pela expressão, vou arrebanhar as pessoas que estão mais à mão. E se eu tiver já este planeamento feito com a Active, eu vou ter sempre à quarta-feira o mesmo grupo. E porquê é que isto é importante? É importante, por exemplo, para aquilo que eu vos vou dizer na última sessão, que é a questão da relação. E o que é que eu quero? Eu quero que as pessoas, quando vão para as atividades, se envolvam e que tenham bem-estar. E por isso é importante que o grupo seja, por exemplo, o mais constante possível. Porque a variação do grupo vai influenciar imenso os resultados que nós podemos ter ou não. Porque nós sabemos que nós, seres humanos, somos seres sociais. E às vezes, muito mais importante do que o vídeo que a pessoa vai ver ou da atividade que vai fazer, é o grupo com quem vai estar, se lhe diz alguma coisa ou não. Mas quando eu digo esta frase de há muito mais para fazer na vida do que atividades programadas, é o quê? Eu tenho que ter estas atividades programadas para dar esta rotina, mas eu, enquanto profissional nesta área, enquanto parceira de cuidados, porque todos nós trabalhamos com estas pessoas, somos parceiros de cuidados, podemos ser parceiros de cuidados formais ou informais, mas aqui, enquanto parceiros de cuidados formais, não é? Enquanto elemento de uma equipa, eu tenho que ver como é que está a vida desta pessoa num todo. E claro que nem a Active, nem os produtos da Humanamente ou de outras empresas que existem são panaceia para tudo. As pessoas têm que viver, têm que ter vida, e depois, incluindo nessa vida, estão manuais de estimulação cognitiva, com certeza, atividades da plataforma Active. Mas
Isso não é a vida das pessoas, isso está incluído na vida das pessoas. Porque vejam, os meus manuais podem ser extraordinários, a plataforma da Active pode ser extraordinária. Se as pessoas só tiverem a oportunidade de se envolver com os outros ou com atividades 2 vezes por semana, quando alguém vai pôr um vídeo, então lamento imenso, não vale a pena, não comprem nada, não façam nada, porque de facto vocês não estão a pensar na vida das pessoas. E portanto, isto é tudo muito importante, mas temos que ver para a vida da pessoa num todo e ver de que forma é que estas atividades programadas podem integrar, mas depois a seguir a pessoa não pode ficar num canto sozinha, desligada e sem oportunidade de envolvimento. Este é o primeiro ponto em relação à atividade. Nós somos seres ocupacionais, nós somos pessoas que precisamos estar permanentemente envolvidos com o outro e com o mundo e com ocupações significativas. Segunda questão, cada interação deve ser o mais rica e significativa possível. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e aqui eu vou já, e é bom estar online, porque posso já dizer estas coisas todas, que é, por favor, o produto final não é o que interessa, a mim o que me interessa é como é que foi a interação, como é que correu, como é que a pessoa se sentiu. Não é à toa que na plataforma depois tem aquela forma de dar o feedback. E, portanto, eu, enquanto facilitadora, neste caso destas atividades, eu estou a facilitar, claro que a atividade já lá está, mas eu, enquanto facilitadora, eu tenho que estar muito atenta à forma como interajo com as pessoas, à forma como as pessoas interagem entre elas e com a plataforma, e que tem que ser o mais rico e significativo possível. Isto faz o quê? Que o que interessa é o processo. E uma das coisas que eu adorava, gostava mesmo, ia ficar tão contente, era que nas nossas instituições de pessoas mais velhas deixássemos de ver coisas penduradas na parede que as pessoas fizeram. Porquê? Porque são práticas que se importaram enfim, dos cuidados ou do trabalho com crianças, e mesmo aí, enfim, se calhar poderíamos falar sobre isso, e se nós não tivermos artistas, se não houver pintores, escultores, músicos, etc., não podemos pôr na parede, a não ser que queiramos fazer, e se tivermos artistas, com certeza podemos fazer uma vernissage, uma inauguração, com um porto de honra e comida, ok? Agora, temos que perder este hábito de colocar, as pessoas pintam uma mandala, vamos pô-la na parede. A pintura da mandala, o que interessa é o processo. A pintura em si da mandala é que é importante. Como é que ficou? Como é que não ficou? Se ficou bem, se ficou mal, não interessa nada. Pode ficar guardado num processo da pessoa, ou o que for. Agora, ser colocado na parede, estamos apenas a fazer o quê? A valorizar o produto final. Quando eu valorizo o produto final, estou centrada na tarefa. Ok? A pessoa pintou, vou pôr na parede para mostrar a toda a gente que aconteceu alguma coisa. E é uma pena, porquê? Porque aquilo que acontece no processo é o mais fantástico. E é aí que ocorre a mudança. É aí que nós podemos ver as pessoas a florescer. Não é se pintou dentro da linha ou fora da linha, ou bem pintado ou mal pintado. É como é que esteve, como é que foi a interação. E a pessoa vai querer voltar, não é porque, por exemplo, conseguiu responder às perguntas todas da plataforma. A pessoa vai querer voltar. Porquê? Porque se sentiu incluída, sentiu-se vista, sentiu-se bem e a interação foi importante para ela. Portanto, a atividade, o que é importante é o processo, aquilo que aconteceu durante. O produto final é absolutamente secundário. A não ser, claro, se eu estiver a fazer um bolo de chocolate, convém que o bolo saia bem, não é? Uma mousse de chocolate ou alguma coisa que seja para comer, com certeza. Agora, vejam isso, a diferença disso para fazer coisas que eu, por exemplo, vou pôr na parede para mostrar. O foco deve estar nas competências e não nos déficits. Eu não posso estar sempre a dizer o que é que a pessoa já não é capaz de fazer, já não faz, já não faz, já não faz. Eu tenho que. Eu trabalho com as competências. Eu trabalho com aquilo que a pessoa ainda é capaz de fazer. E, portanto, quando eu vou, e aqui já dando aqui uma chegazinha às atividades da plataforma,
O que é importante? Começar por, peço desculpa que isto avançou, começar por um nível, sobretudo as primeiras vezes, um nível que não é logo muito elevado. Porquê? Eu não quero frustração, ok? Portanto, as pessoas, as primeiro contacto com uma coisa nova e diferente, a pessoa tem que se sentir competente. E, portanto, tem que correr bem. Eu tenho que ter a certeza, qualquer atividade que faço com estas pessoas, que as pessoas saiu de lá mais bem disposta do que entrou e que não teve frustração. Frustradas são estas pessoas a toda a hora, a todo momento. Não faça isso, onde é que vai? Olha, pode cair, não mexa nisso, que isso não é seu, papapá, papapá. As pessoas estão a ser frustradas o dia inteiro. Portanto, ao menos quando nós estamos nesta interação, neste grupo, que seja um momento seguro, securizante, que a pessoa se sinta bem e que não tenha frustração. Por isso, se calhar, eu vou começar com alguns vídeos em que, num nível, digamos, baixo, de dificuldade baixa, e vou subindo para ir percebendo, mesmo que para alguns seja demasiado fácil, não tem problema nenhum, a seguir ponho um médio. Agora, eu tenho que ser inclusiva, eu tenho que receber toda a gente, não é? E, portanto, não posso deixar ninguém de fora e não posso causar frustração. Ritualizar a atividade, isto é uma coisa extremamente importante, e vem no seguimento do que eu vos tinha dito, de termos sempre o grupo o mais coerente, consistente e idêntico possível. E se isso acontecer, e atenção, eu estou a falar de grupo, mas isto para quem trabalha com pessoas individualmente é perfeitamente possível. Eu trabalho no domicílio com várias pessoas com demência, e normalmente eu tenho sempre a mesma forma de iniciar uma sessão e de terminar. É uma música, por exemplo, é uma dança, é algo que marque que aquilo é daquele grupo. E se calhar naquele grupo é o que será, será, no outro grupo é o tchá-tchá-tchá, é o que for. Sobretudo a música, usar a música no sentido de ritualização, das pessoas saberem, ok, eu estou a chegar aqui, olha, o grupo vai começar, já está a dar o que será, será, por exemplo. Estou a dizer o que será, será, porque realmente tenho uma senhora que todas as semanas cantamos o que será, será. E, portanto, esta ritualização, quando nós fazemos esta ritualização, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a trabalhar a coesão do grupo, as pessoas sentem-se incluídas, as pessoas reconhecem imediatamente, não é? Porque mesmo tendo demência, se nós usarmos sempre a mesma música, se usarmos, por exemplo, sempre a mesma sala, enfim, há várias formas de ritualizar. Podemos, por exemplo, fazer sempre o mesmo aquecimento, por exemplo, com um jogo de bola ou algo assim. Já fiz várias sessões em que a ritualização era através dos jogos de aquecimento. Enfim, haver aqui alguma coisa que diga às pessoas, olha, a sessão acabou de começar, ok? Eu faço parte deste grupo. Estas pessoas, até devido à patologia, elas excluem-se pelas dificuldades que têm e sentem-se excluídas, não é? O poder fazer parte de alguma coisa, e atenção, que a maior parte destas pessoas está em grupo nas instituições, mas está sozinha, porque nós sabemos que, infelizmente, enfim, as pessoas estão sentadas nas salas de estar das ERPs e não há aqui um trabalho de coesão de grupo, de aproximação do grupo, etc. E, portanto, ter este grupo especial pode ser absolutamente vital. Agradecer pela participação. Eu tenho que reconhecer cada uma das pessoas que chega, ok? Cada uma das pessoas que chega, que bom que veio. Obrigada por ter vindo. Espero que no final, muito obrigada pela vossa participação. Espero que tenham gostado. Não é um agradecer mecânico e automático de obrigado, que eu também já tenho encontrado. É de facto mostrarmos a gratidão por aquela pessoa ter ido, ter participado e ter estado. Esta é uma das formas de nós reconhecermos aquela pessoa, de trabalharmos a identidade. A pessoa sente-se vista, sente-se importante, sente que tem valor. Porque vejam, se as pessoas
Se as pessoas não participarem das atividades, não aparecerem, ou, por exemplo, não nos receberem nas suas casas, nós não podemos trabalhar. Eu não saio de casa de ninguém, dos meus domicílios, sem agradecer. Porque a pessoa deu uma oportunidade para trabalhar com ela, não é? E eu tenho que estar grata por isso. Porque também já houve muita gente que me pôs da casa para fora e que não quis, não é? E isso é válido, com certeza, não é? Portanto, expressar gratidão pela participação é ver cada uma das pessoas, ok? E de facto, e aqui trabalhamos a necessidade de identidade. Por último, não esquecer o valor do ser, que eu acho que fui falando ao longo enquanto ia falando das atividades. O ser, o estar é muito mais importante do que estarmos focados no fazer, ok? O fazer é o resultado de todo um processo. E eu não posso estar, e eu às vezes encontro isso, sobretudo quando falamos a estimulação cognitiva, está tudo muito focado em fazer atividades para estimular competências. Nós não somos um somatório, eu não sou igual à minha memória, mais o meu raciocínio, mais à minha comunicação. Eu sou a Patrícia, isso é completamente diferente. E nós temos que parar de ver as pessoas às postas, entre aspas, nós temos que parar de ver as pessoas de competência a competência e temos que começar a olhar para a pessoa como ser que é e perceber como é que eu consigo chegar àquele ser, a importância daquele ser, o que é que aquele ser ainda tem para me dar e o que é que tem para receber, e, sobretudo, de cuidar desse ser. E o cuidar desse ser, de facto, é cuidar dos processos, é cuidar de toda a interação e cuidar do seu bem-estar e dignidade. Não podemos fazer a casa pelo telhado, não podemos focar-nos no fazer e na atividade sem primeiro trabalhar o bem-estar desta pessoa e a sua dignidade. Ninguém aprende nada, ninguém se estimula se não tiver bem-estar e se a sua dignidade não estiver a ser digamos, respondida, ok? E, por exemplo, e agora vou dar aqui um exemplo que é uma coisa que a mim enfim, me toca especialmente, que é a questão das contenções, não é? Se eu trabalhar num sítio e até a instituição até adquire a plataforma, que bom, eu vou fazer atividades em pessoas que estão em cadeira de rodas e vou manter a contenção física. É possível fazer isto? Eu acho que o caminho terá que ser, ótimo, tenho a plataforma, vou usar a plataforma como meio de retirar contenções, de melhorar a dignidade e bem-estar. A plataforma Active ou qualquer outro tipo de tecnologia ou de produtos não é o fim, é um meio. É um meio de chegar, de facto, ao bem-estar. E nós achamos, às vezes, vemos isto ao contrário e achamos que é o fim. Não, é um meio. É um meio de chegar à pessoa e ao seu bem-estar. As próximas sessões, eu vou parar aqui só o compartilhamento, que é para poder ir, para poder mostrar-vos agora, queria-vos mostrar só 3 hipóteses, mas está tudo com um ar assim um bocadinho, foi muito deprimente. Não, pronto, está bem. É como eu começo a falar das contenções físicas e tal, estava assim tudo com um ar um bocadinho pesado, pronto, não foi, pronto. Vânia, não fui, experimento de certeza, não, pronto, ok. Pronto. Então qual é agora a minha ideia, que ainda temos aqui um pouco tempo, mas um bocadinho, que é mostrar-vos 3 diferentes atividades dentro da plataforma, curtinhas, e o que é que eu quero que vocês façam, se faz favor. E essa é uma das regras número 1 em relação às atividades e quando usamos atividades com estas pessoas. Nunca, jamais, em tempo algum, propor uma atividade que eu não tenha experimentado. Nunca. É muito fácil. Os idosos não querem fazer nada. E eu pergunto, vocês já experimentaram aquilo que propuseram? E muitas das vezes, de facto, só quando nós estamos a passar por ela, quando nós estamos a experimentar, é que percebemos o grau de dificuldade, que se calhar aquilo não tem nada a ver e que até parecia que tinha. Não. Experimentar tudo antes, isso é regra número 1. Não fazer nada às pessoas sem ter experimentado. Até porque, se eu não experimentei, depois se acontecer alguma coisa, eu também não vou saber lidar com alguma questão que exista, ok? E então, eu vou querer que vocês experimentem. Eu não vou poder, eu queria pôr 3, não vou poder pôr 3, mas vou pôr uma pelo menos,
para vocês poderem, se eu, Sara, se eu conseguir encontrar aqui a minha, desculpem lá. Não. Já sei, tenho que tirar se calhar isto. Não, tens é que partilhar o som, Patrícia, depois. Tenho que partilhar o quê? Desculpa. O som. O som, sim, sim. No Zoom tens que selecionar o coisinho. Embaixo. Ok. Onde é que eu estou? Ok. Então agora, acho que agora vou conseguir partilhar. É o que eu digo, 3 paninhas, Jesus, mas pronto, não há de ser nada. Partilhar. Active. Compartilhar som. Que esperta. Pronto. Muito bem. Estão a ver? Estão a ver? Sim. Respondam-me. Ok, boa. Yes. Então é assim, obrigada. Então é assim, este exercício que eu vos vou pedir para participarem, para realmente fazerem, claro que numa utilização da plataforma e nesta semana que vocês forem usar, nós não começamos logo com um exercício destes, ok? Isto agora é só mesmo por uma questão de tempo. Há alguns exercícios interessantes, nomeadamente da meditação, que se foca na respiração e para acalmar um pouco e que são de 4 minutos, por exemplo, e portanto eu acho que isso é importante, porque às vezes às vezes as pessoas e nós, não é? Nós às vezes entramos mesmo numa formação, por exemplo, se calhar hoje aqui, vocês que vieram dos vossos trabalhos, se calhar antes de tudo e mais alguma coisa, se calhar, e isto é uma ideia para a próxima, Sara, se calhar, em vez de começar com uma apresentação da Active ou da Humanamente ou a minha, começar com respirações conscientes e com meditação. Porquê? Serve também para fazer ali o corte, o que nós estivemos a fazer antes, e às vezes estas pessoas até vieram a ser empurradas na cadeira de rodas de uma forma, sabe Deus como, se calhar vêm já um bocadinho enervadas porque a higiene não correu como elas gostariam mais, e as pessoas precisam de descer, digamos, de respirar, de se acalmar, para estarem prontas e disponíveis para receber outra coisa, ok? E nós para a semana vamos falar sobre isso, que é a questão do contexto. Muitas vezes estas pessoas não estão em contextos que sejam, digamos, harmoniosos, não é? E, portanto, às vezes as pessoas vêm muito ansiosas e, por isso, começar sempre com alguma coisa que as ajude, digamos, a descer à terra e a entrar ali no clima, ok? Pronto. Depois pode ser uma atividade deste género, e eu vou-vos mostrar agora qual, e por favor, participem sem questão, digam, vejam o tempo que demora, vamos lá ver. Olá e bem-vindos à Active. O meu nome é Vítor Silva e vou acompanhar-vos na sessão de hoje. Neste exercício irá aparecer a imagem de um animal. Animais podem ser de diferentes partes do mundo ou meios ambientes. O objetivo é adivinhar qual o nome do animal. Vamos ver um exemplo. Alguém sabe que animal é este? É a suricata. Pronto. Começando logo aqui pela suricata, acham que isto é uma atividade simples, média, baixa, alta? Difícil. Difícil, exatamente. Portanto, vejam a importância que tem, vocês, quando virem a plataforma, olharem para tudo isto, se calhar 80% das pessoas com quem vocês trabalham não sabem que isto é um suricata, não é? Ainda por cima, dá 2 exemplos, suricata correto e raia, não é? Que para algumas pessoas também pode não ser muito fácil. Suricata. Agora que já viu o exemplo, estão prontos para começar? Pega.
eu conheço pouquíssimos pássaros e realmente, por exemplo, o facto de estar a dar 2 exemplos, não é? Claro que um tubarão jamais não seria, com certeza, não é? E portanto, só assim é que eu saberia que é uma pega, não é? Agora, se calhar, se vocês tiverem pessoas que são de um meio mais rural ou assim, provavelmente saberão dizer, ok? Este é bom agora para a hora de jantar. Ostra. Muito bom. Esta imagem, por exemplo, traz aqui logo uma série de questões. E aqui, de facto, a forma como o facilitador vai reagir a isto pode mudar muito, que é o facilitador que esteja só muito focado, que a pessoa diga que é o ostra, etc., portanto, focado na tarefa, pode não dar oportunidade às pessoas para conversarem sobre o que estão a ver. E vejam, quando a gente olha para este prato, não é? Que é, digamos, uma comida que é tipo um petisco, tem uma faquinha ao lado, tem gelo, tem limão, tem aqui uma série de outros, digamos, de outros elementos que podem puxar a que a pessoa comece, isso agora é que ia bem com uma cervejinha ou não sei o quê, e que de repente o grupo começa a falar sobre outras coisas. E aqui é que é fundamental que o facilitador não diga, temos que ter, vamos lá ver, agora é para adivinhar o que é. E isto infelizmente acontece. Acontece quando nós estamos focados na tarefa e na estimulação e na avaliação. E também há outra coisa, fazemos isto muitas vezes, porquê? Porque outras das coisas que fazemos com estas pessoas é infantilizar. É muito mais rico, e lembram-se daquilo que eu vos disse, a interação ser rica e significativa, é muito mais rico se as pessoas começarem todas a divagar sobre ostras e mexilhões e amêijoas, do que estarem de forma quase escolar, não é? Ali a ver se acertam ou não acertam. Para além de que, e isto aqui é importante, que é, eu estou a dizer isto e digo para o ar, vocês respondam, às vezes há facilitadores que têm um bocadinho de tendência a dizer, dona Maria, isto o que é isto? Isto nós não podemos fazer, sobretudo se conhecermos mal o grupo. Porquê? Porque se eu agora dissesse, eu agora vou pôr aqui outro, não é? Há aqui algumas pessoas que eu conheço, não é? Ostra. E se aparecer aqui, não sei o que é que vai aparecer, vamos ver, eu este ainda não vi. Olha, vai Muito aparecer o bem. senhor, olha que bem. Pronto. Se eu agora dissesse, há várias pessoas que eu conheço aqui e dissesse, olhem, o que é isto, não é? E se a pessoa não souber, eu não fazia ideia que isto era um tetraz, aliás, eu nunca ouvi falar num tetraz. Tetraz, acho eu que deve ser assim que se diz. A pessoa vai ficar Tetra. como? Vai ficar a sentir-se posta em xeque e ansiosa. E se por acaso não souber, porque de facto foi um nome que nunca ouviu dizer, nunca ouviu falar, e temos que perceber que uma boa parte das pessoas com quem nós trabalhamos têm déficit cognitivo, não é? Podem, por exemplo, dizer que é uma, estou-me a lembrar de um pássaro que também anda a correr e que não me lembro do nome, mas que é muito caçado, uma perdiz, por exemplo, podiam dizer perdiz, não é? E nós podemos dizer, olha, realmente é parecido com perdiz, tem razão, também me fez lembrar perdiz, mas olha, é um tetraz, também nunca tinha ouvido falar, estou a ver. Portanto, temos que ter uma postura durante toda a atividade em que temos a certeza que vamos eliminar o fator de frustração, o fator de ansiedade, de ai meu Deus, que agora pergunto, do género, agora é a Maria, agora ninguém diz nada, agora é a Maria que vai ver, vamos ver se a Maria acerta. Isto não se faz. Isto primeiro é infantilizar idosos, segundo é pôr a pessoa em xeque. E se a pessoa depois não sabe, é muito, muito mal, ok? Vocês assim de repente sabem o nome deste bicho? Pois, tiveram à Era um espera. furão, mas entretanto Agora apareceu. tiveram à espera, não é? Portanto, vejam, temos que, de facto, falar para o grupo e
e eliminar este Furão. fator de ansiedade. E eu estou a dizer isto várias vezes porque nós temos alguma tendência, vamos lá ver se ele sabe, isso não me interessa nada. Porquê? Eu até vou ficar a saber se ele sabe ou não, mas se a pessoa não se sentir, se a pessoa se sentir ansiosa, posta em xeque ou frustrada, garanto-vos que na próxima sessão que ouvir que é a sessão active, não põe lá os pés. Portanto, para mim é muito mais importante, e para qualquer facilitador é muito mais importante que a pessoa se envolva, se sinta bem para que regresse, do que pensar, ai meu Deus, agora vou para lá outra vez e depois se eu não acerto isto. Por exemplo, uma das coisas que mais causa frustração muitas vezes é a questão dos números, não é? E há aqui vários exercícios que realmente fala que têm a ver com os números. E aí então, porque há muita gente que tem o pavor da matemática, não é? E portanto, temos que ter isso muito bem em conta. O nosso foco não é acertou ou não acertou, sabe ou não sabe se é um furão ou se é um... Já aprendi imenso aqui em 2 minutos, nestes bichos com nomes estranhos. O que importa é a interação física significativa, a pessoa sentiu-se bem. Tudo bem, hoje pode não ter dito que era um furão, mas se calhar na próxima semana está muito mais descontraído, já percebeu que aquilo não é uma coisa para eu ser testado. Não se esqueçam que muitas destas pessoas, a partir do momento em que se tem o diagnóstico de Alzheimer ou outras demências, passam a vida inteira a fazer testes. E toda a gente faz testes e toda a gente lhe pergunta quem é o Presidente da República e depois ninguém usa esses resultados, não é? E, portanto, a pessoa está sempre a ser testada. Ninguém gosta de ser testado. Ninguém gosta de ser posto à prova. E, portanto, de facto, na atividade, volto a dizer, o produto final não interessa. Não é isso que nós queremos. Queremos perceber como é que foi a interação e como é que foi o momento e o processo. Ok? Na próxima semana, o que é que eu vos... Então, um bocadinho aqui, e se quiserem alguém colocar uma pergunta, estejam à vontade, só aqui para resumir. Na próxima semana, o que é que era excelente? Vocês usassem isto, não é? Antes de porem alguém, usem vocês, já sabem. Não apanham aqui surpresas como eu apanhei com o outro de trás, fiquei espantada. E tragam-nos dúvidas, tragam-nos questões. E vamos então depois, hoje falámos mais sobre a atividade em si, vamos falar sobre o contexto e na outra, de facto, sobre a relação. Há alguma questão assim alguma coisa que vos tenha assim feito muita comichão e que precisassem dizer? Interessante, chegaram mais pessoas, as últimas pessoas que chegaram têm alguma dúvida? Já somos 37. Não? Sara, tu vais então mandar o link, é? Era isso que eu ia pedir. Eu vou deixar aqui só um pequenino formulário, só mesmo para deixarem um e-mail das pessoas que estiveram presentes, para depois eu enviar por e-mail, então. Para eu enviar por e-mail os acessos entre hoje e amanhã, ok? O formulário só tem mesmo o campo de e-mail. E por favor usem, porque senão não tem, pronto, até para nós termos mais tema para discussão na próxima semana. Patrícia, obrigada. Eu E é que obrigada a agradeço, todos pronto, por terem vindo. boa E porque semana. ficamos ansiosos pelos resultados da próxima Sara, eu peço semana. desculpa, Sim. mas eles dizem que é preciso autorização para aceder. Peço desculpa, peraí. Ainda bem que me avisou. Patrícia, já agora eu sou a outsider, sou a professora do Pino Não da és outsider, Cambalhota. és a professora de Educação Física. Diz, Lara. Podem só É o ver, seguinte, desculpa. é só para vos dizer, é para fazer aqui a questão. Vocês que trabalham com este tipo de pessoas, eu estou numa escola em que tenho alunos autistas, portanto, isto tudo que vocês me forem falando, para mim, é para absorver, porque a parte da educação especial, digamos, e da forma como trabalhamos com as pessoas com déficits cognitivos e não só também com deficiência física, na faculdade, não nos é trabalhado. A partir do momento em que passamos a ter que incluir estas pessoas no meio normal escolar, sem condições, tudo o que vier daqueles que trabalham diariamente com eles, para mim, é importante porque é um ensinamento. Claro, mas isso fez sentido, Lara? Fez alguma coisa aqui sentido e que achas que podes aplicar no teu dia-a-dia? Tudo aquilo que tiveste a falar comigo, eu faço o meu transfer diário, porque eu tenho alunos com situações de saúde muito limitativas e
e com síndromes estranhíssimos, que em Claro. 1000 há um em Portugal, por exemplo, e que a longevidade deles vai ser muito curta, portanto, é importante podermos trabalhar, integrá-los, principalmente antes de incluí-los. Claro. Sem haver integração não serve nada à inclusão. Claro. E aquilo que eu acho era ir questionar-vos. Eu acho que o tratar a pessoa, o grupo que está connosco, e conseguirmos identificar cada um pelo seu nome, vocês fazem isso por norma? Sim, sim. Identificam as pessoas que eu ouvi de falar. Falaste da Dona Maria, mas isso é que Sim. se nós sabemos que é a Dona Maria, se fomos lá todos os dias a casa trabalhar com ela Sim, individualmente. sim. Mas Mas é assim, sim, mas as pessoas, quando se Em trabalha grupo. nestas áreas, Lara, nós estamos com as pessoas todos os dias, não é? Conhecemos-las pelos nomes. O que acontece às vezes, e ainda bem que fazes essa questão, o que acontece às vezes é que nós, porque toda a gente é muito, nós somos idadistas mesmo achando que não somos, e às vezes o que acontece é que chamamos às pessoas, em vez de, eu disse a Dona Maria, mas se calhar há pessoas que até se chamam Maria e que não gostam de ser donas, e que, por exemplo, se calhar há quem diga Mariazinha, ou outra coisa parecida, sem sabermos se é esse o nome que a pessoa gosta e reconhece. E isso às vezes acontece. Ah, não, mas toda a gente lhe chama Mariazinha. Ok, toda a gente quem? A família? Pessoas com Pois, é conheço? isso que eu Eu? tento. Pois, exato. Vocês tentam perceber como é que eles gostam de ser tratados, qual é a forma que eles se sentem felizes quando nós nos dirigimos a eles. Há toda uma abordagem antes de aplicar a atividade, há toda uma interação nesse aspecto, Sim, sim. ou vai-se para o pano de terreno à medida que vocês vão andando nas sessões? Olha, é assim, estas sessões, a maior parte das pessoas que aqui está, pelo que eu percebi, vão integrar sessões no que são os cuidados diários, portanto já conhecem as pessoas no dia a dia, não é? Ok? E portanto, se calhar poderão formar novos grupos, o que seria fantástico, porque às vezes estes grupos mudam muito e realmente esta questão, e aí a diferença, tu, por exemplo, tens sempre a turma, é sempre mais ou menos é fixa, não é? Pelo menos o ano letivo inteiro a pessoa está mais ou menos com os mesmos miúdos, não é? Aqui o que acontece é que às vezes as instituições agarram nos grupos, mas depois não os fazem, eu não estou a dizer para fazer um grupo fechado, mas pelo menos semi-aberto, que vá sendo mais ou menos consistente, para ir também trabalhando não só a parte das atividades, mas também toda a parte da relação e de confiança, não é? Claro, e por isso é que é tão importante que o grupo se mantenha mais ou e menos também consistente. para a pessoa poder estar mais à vontade e poder interagir de uma forma mais agradável, claro. E menos retraída. Outro problema que há em relação aos grupos aqui, e já que estás a falar, e que eu não falei sobre isso, que é o número de pessoas em cada grupo. Atenção que fazer uma atividade na plataforma Active ou outra qualquer com 20 pessoas já não é um grupo. Eu digo sempre que é uma multidão, tem que chamar os bombeiros e a proteção civil, porque um grupo para funcionar não pode ser demasiado grande. Sobretudo quando estamos a falar de pessoas, todas elas com idades, como deves calcular a média de idades neste momento nos lares idosos, já passou dos 80, não é? E muitas delas com déficits cognitivos e grandes dificuldades. E, portanto, eu estar sozinha, ou mesmo que esteja com uma colega com 20 pessoas, esquece. E, portanto, de facto, temos que começar, e nós, infelizmente, aqui em Portugal, e eu estou a dizer aqui em Portugal porque sei que temos vários colegas do Brasil, aqui em Portugal há uma certa tendência para pôr toda a gente. Temos de ter todos. Quando queremos chegar a todos, não chegamos a nenhum. Ok, então seria aconselhável, por exemplo, um grupo de 5 pessoas? Seria ótimo. Até 6, 7 pessoas é isso. Vamos lá ver, dependendo. E há outra coisa ainda mais para complicar, não é? Nem todas as pessoas têm perfil para ser trabalhadas em grupo. Há muitas pessoas que não gostam de fazer coisas em grupo. Okay. E que se calhar, se tiverem a oportunidade de ter atividades individuais, até, enfim, acedem, mas, infelizmente, nas nossas instituições, ou nós obrigamos as pessoas a estar sempre em grupo. E às vezes é uma tortura para as pessoas. Pessoas que a vida inteira nunca foram pessoas de estar em grupo e que depois são obrigadas a estar com pessoas o dia inteiro, todos os dias, não é? Portanto, isto tem que ser uma coisa muito... se nós continuarmos com esta postura de eu tenho que chegar a toda a gente e vou pôr atividades para toda a gente fazer, vamos continuar sem ter impacto nenhum. E eu quero ter impacto nas nossas... é importante que estas ações tenham impacto. E para terem impacto, tem que ser grupos mais pequenos, pessoas que não puderem estar em grupo, tem que ser individual, e se calhar vai haver pessoas com quem eu nunca vou trabalhar. E se calhar é porque elas também não precisam, que essa é outra. Se nós formos a ver, e estão aqui muitas colegas que são das ERPs, dos lares, há muitas pessoas com quem eu não, mas os colegas às vezes vão quase massacrar as pessoas para fazer atividades. As pessoas não querem tão bem assim, não é? Portanto,
nesta ânsia de queremos chegar a toda a gente, às vezes até vamos ter com pessoas que se calhar nem era suposto. Por isso, tem que ser uma coisa muito, de facto, pensada, não só o tipo de atividades que vamos fazer, mas a maneira como vamos envolver as pessoas, que pessoas e como. Percebes? Claro que vocês nas escolas metem-vos lá as crianças e vocês estão lá e não têm grande opção para Não, mais já nada, não temos é? margem de manobra, já. Claro. Agora, Eu ia fazer também- uma questão. O reforço Sim. positivo é uma constante também com vocês, certo? Independentemente se está bem feito, se está mal feito, se está bem pintado, ou se saiu da linha, se não saiu da linha, isso não interessa. Interessa Claro. é realmente se a pessoa naquele momento que está a fazer alguma tarefa se está feliz e se está a se identificar e se tira algum proveito Sim, a nível de bem-estar sim, sim. naquilo que está a fazer. E ainda por É cima constante é ou não? assim, é assim, É? constante não, mas é assim, é sobretudo importante não focar na, se aquilo que a pessoa está a fazer, é assim, eu vou mais além, para mim, como terapeuta ocupacional, não existe bem ou mal feito, isso não existe, para mim isso não existe, existe envolvimento ou não, e eu meço é o envolvimento, e o envolvimento é que tem impacto. Pelo amor de Deus, a pessoa tem 80 anos. Ai, vamos trabalhar a 80, ou 80 até é nova, mas pronto, vamos trabalhar a destreza. Epá, pelo amor de Deus, olha, eu nunca tive destreza na vida. Aos 80 anos é isso, vai ser o meu objetivo. Trabalhar em uma destreza, vai correr mal. Isso não tem impacto nenhum. Até porque a pessoa está cheia de artroses, tem Parkinson, tem demência, tem não sei o quê. Não. O que é que eu quero? Que a pessoa mantenha bem-estar e dignidade e envolvimento. E uma coisa eu sei, e isso está estudado e é verdade, que é, se a pessoa tiver bem-estar e dignidade e se envolver, ela vai participar até ao fim. Mas se, agora já agarra melhor na caneta, não é isso que me vai editar a Atenção, eu não participação estou a da falar pessoa. nesse aspecto do segurar da caneta, não é? Eu Nem sei, a estou a dar um forma. exemplo. Não, Pronto. mas isto nos idosos acontece, hein? Porque as pessoas dizem, objetivos da atividade, para a destreza, tudo é para a destreza. Pois claro, é tudo destreza, não é? Porquê? Porque está tudo muito focado nas competências e nós temos é que estar focados nas pessoas. Seja, no teu caso, crianças. É igual. É Aqui a está mesma tudo coisa. muito focado nas aprendizagens essenciais, mas a gente antes de lá chegar temos que Ora fazer bem, o tipo de tarefa que muitas vezes não é o que está no papel. ora nem mais. E aquilo que eu já tive a oportunidade de comentar contigo, aquilo que nos ensinou na faculdade não se transfere, não é aplicável na vida real, porque depois ninguém nos ensina a trabalhar com aquilo que transmite. Nós temos que fazer transferes e muitas vezes é tentativa e erro Isso vai ser que a gente vai claramente, sim. aprendendo e vai trabalhando com Claro as que sim, pessoas. claro que Mas sim. então, olha, não estamos muito diferentes uns dos outros. Não, pronto. Há muita É coisa no verdade, papel sim. bonita que depois na realidade para alcançarmos dá muito, é difícil por vezes. Não, a questão aqui é que muitas vezes aquilo que está no papel que é suposto a gente alcançar não é esse o objetivo. Não é isso que vai trazer bem-estar à pessoa. Essa é a grande questão. Mas, meus senhores, são 10 para Peço as 8. desculpa. Ela fala, Não eu faz também mal? falo imenso. Adeus. Pois falas, Vou Lara, é ficar verdade. calada. Falamos as duas muito. Obrigada, não fico nada calada. Então, olhem, usem e Boa abusem, noite por a todos. Foi um favor. prazer. E obrigada e até quinta-feira. Até quinta, obrigada. Tchau. Obrigada.